Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje iniciamos o mês de dezembro, estamos perto também de iniciarmos o Advento. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do 29 até o 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus, ele está falando sobre os tempos futuros, sobre tudo que o mundo deve passar ou teria que passar para que o tempo se completasse. Mas uma coisa chama muito a atenção e uma coisa é muito importante também nesse evangelho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos irmãos, aqui Jesus proclama de uma vez por todas que as suas palavras não podem ser adaptadas, que as suas palavras não podem ser modificadas, que as suas palavras não podem ser usadas de uma forma em que mude o sentido do que ele disse. Ou seja, toda a doutrina, toda a moral, todos os valores, eles permanecem intactos. Mesmo que hoje queiram isso, mesmo que hoje queiram aquilo, mesmo que queiram mudar o catecismo, mesmo que queiram mudar o Código de Direito Canônico, as regras, nada pode suplantar os valores ensinados por Cristo e as verdades ditas por Ele na revelação. Uma vez revelado, revelado para sempre. Uma vez a verdade revelada, a verdade é eterna. Então, mesmo que queiram corromper, adaptar, prostituir, fazer qualquer coisa com a igreja, essas palavras de Cristo não passarão. Ou seja, nós não somos obrigados a obedecer os erros. Quero trazer para vocês também, eu até falei na live de ontem, a respeito então da nota do arcebispo de Maceió, Dom Antônio, aquele que havia ou que proibiu a celebração do rito antigo da missa de São Pio V na sua arquidiocese. Porém, está rodando vídeo aí no WhatsApp em que ele celebra uma missa com candomblé, uma missa entre aspas afro, ou seja, a missa tridentina não pode, mas a heresia de fazer uma missa enculturada aí pode. O Papa Francisco, após consultar os bispos do mundo, decidiu mudar as normas que regem o uso do missal de 1962, que foi liberado como rito romano extraordinário há 14 anos por seu predecessor Bento XVI. O pontífice publicou na sexta-feira, 16 de julho de 2023, um motu próprio Traditionis Custodes, sobre o uso da liturgia romana a partir de 1970, acompanhando-o com uma carta na qual explica as razões de sua decisão. Eis as principais novidades, que não são novidades nenhuma, porque isso aqui nós já sabíamos. Mas vamos lá, ver se é coerente a nota.
A responsabilidade de regulamentar a celebração, segundo o rito pré-conciliar, volta para o bispo, o moderador da vida litúrgica diocesana. É de sua exclusiva competência autorizar o uso do Missale Romanum de 1962 na diocese, seguindo as orientações da Sé Apostólica. O bispo deve certificar-se de que os grupos que já celebram o antigo missal não excluam a validade e a legitimidade da reforma litúrgica, os ditames do Concílio Vaticano II e o magistério do Summus Pontífice. As missas do rito antigo não serão realizadas em igrejas paroquiais. O bispo determinará a igreja e os dias de celebração. As leituras devem ser na língua vernácula, utilizando traduções aprovadas pelas conferências episcopais. O celebrante deve ser um sacerdote delegado pelo bispo. O bispo também é responsável por verificar se é ou não oportuno manter as celebrações de acordo com o antigo missal, verificando se sua utilidade efetiva para o crescimento espiritual. De fato, é necessário que o sacerdote responsável tenha no coração não apenas a digna celebração da liturgia, mas também o cuidado pastoral e espiritual dos fiéis. O bispo terá cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos. E aqui eles disseram a utilização efetiva para o crescimento espiritual. Se a missa tridentina não tiver uma utilidade, o rito que foi celebrado desde sempre, mais de 1000 e tantos anos celebrando esse rito, porque não foi só, esse rito não é somente celebrado a partir do Concílio de Trento. No Concílio de Trento eles ratificam uma celebração que já era feita também. Os sacerdotes ordenados após a publicação ou de herda do motu próprio, que pretendem utilizar o missal pré-conciliar, devem enviar um pedido formal ao bispo diocesano, que consultará a Sé Apostólica antes de conceder a autorização. Enquanto aqueles que já o fazem devem pedir autorização ao bispo diocesano para continuar usando. Os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, na época erigidos pela Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, estarão sob a competência da Congregação para Religiosos. Os dicastérios para o culto e para os religiosos supervisionarão a observância destas novas disposições. A carta que acompanha o documento, o Papa Francisco explica que as concessões estabelecidas por seus predecessores para o uso do antigo missal foram motivadas sobretudo pelo desejo de favorecer a recomposição do cisma com o movimento liderado pelo bispo Lefebvre. O pedido dirigido aos bispos de acolher generosamente as justas aspirações dos fiéis que solicitavam o uso daquele missal tinham, portanto, uma razão eclesial de recomposição da unidade da Igreja. Essa faculdade, observa Francisco, é interpretada por muitos dentro da Igreja como a possibilidade de usar livremente o missal romano promulgado por São Pio V, determinando um uso paralelo do missal romano promulgado por Paulo VI. O Papa lembra que a decisão de Bento XVI como motu próprio, Summorum Pontificum, foi publicada pela convicção de que tal medida não colocaria em dúvida as decisões essenciais do Concílio Vaticano II, atingido de tal modo sua autoridade. Há 14 anos, o Papa Bento declarou infundado o temor das divisões nas comunidades paroquiais, porque escreveu as duas formas de uso do rito romano poderiam enriquecer-se mutuamente. Mas a sondagem, recentemente promovida pelo Dicastério da Doutrina da Fé, entre os bispos trouxe respostas que revelam, escreve Francisco, uma situação que me aflige e me preocupa, confirmando a necessidade de intervir, vez que o desejo de unidade foi gravemente desatendido e as concessões oferecidas com magnanimidade foram usadas para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças, construir contraposições que ferem a Igreja e dificultam o caminho, expondo ao risco de divisões. O Papa diz ficar triste com os abusos nas celebrações litúrgicas de um lado e de outro. Agora,
nessa nota aqui, entre aspas, de um lado e de outro. Quais são os abusos que ocorrem na missa tridentina e quais são os abusos que ocorrem na missa nova? Ou só ocorrem os abusos na missa nova? Aqui vocês não me enganam, mas também diz contristar-se por um uso instrumental do Missale Romano de 62, cada vez mais caracterizado por uma crescente rejeição, não só à reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, que justamente pelos abusos litúrgicos que está acontecendo a rejeição, principalmente com a afirmação infundada e insustentável de que ele traiu a tradição verdadeira e a Igreja. Duvidar do concílio, explica Francisco, significa duvidar das próprias intenções dos padres que exerceram solenemente seu poder colegial com Petro et sub Petro no concílio ecumênico. Em sua última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja. Por fim, Francisco acrescenta uma razão final para a decisão de mudar as concessões do passado. É cada vez mais evidente nas palavras e nas atitudes de muitos que existe uma relação estreita entre a escolha das celebrações do Vaticano II e a rejeição à Igreja e suas instituições em nome do que julgam ser verdadeira Igreja. Este é um comportamento que contradiz a comunhão, alimentando aquele impulso à divisão, contra a qual o apóstolo Paulo reagiu com firmeza. É para defender a unidade do corpo de Cristo que sou obrigado a revogar a faculdade concedida por meus predecessores. O bispo é o intérprete da verdadeira utilidade do uso do rito anterior. Diante do distanciamento da unidade, a província eclesiástica de Maceió afirma sua comunhão com o arcebispo. É verdadeiramente inviável a toda Alagoas o estímulo desse rito, já que há mais de meio século superado. Tribunal Eclesiástico de Apelação da Arquidiocese de Maceió, 30 de novembro. O rito já é superado, sendo que São Pio V dizia que aquele que mexesse, deturpasse ou fizesse qualquer coisa com esse rito estava excomungado. Na realidade, é a perseguição à tradição que está ocorrendo dentro da nossa igreja. Eu não tenho medo nenhuma de falar, né? O arcebispo que agiu dessa forma, proibindo, porque diz que se distancia e tal, ele age como aquele que tem os punhos de ferro, né? Porque se há na arquidiocese alguma comunidade que celebra, agora vai impedir, porque as missas tridentinas estão cheias. Eu acho que talvez seja por isso também, né? Porque onde a teologia da libertação está reinando, as missas estão se esvaziando. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!